Xamanismo e a saúde, abordagem sociocultural. No contexto atual de um mundo globalizado, o xamanismo pode ser interpretado como algo primitivo, arcaico ou ultrapassado, principalmente quando está relacionado à área da saúde. O presente estudo é uma revisão bibliográfica sobre os diferentes que se ateve a demonstrar o universo xamânico como sistema cosmológico e cosmopolítico. Observou-se o papel central do xamã presente não somente nos rituais religiosos, mas também na manutenção das organizações nas suas sociedades. Também é destacada a função primordial do xamã nas técnicas de diagnóstico e cura de doenças físicas ou mentais e o uso de plantas medicinais na manutenção, prevenção e tratamento da saúde. A cura xamânica passa por um processo complexo de crença e efeito psicossomático, que não resolve apenas problemas físicos, mas envolve uma dinâmica existencial universal. O que é holístico? Holístico ou holista é um adjetivo que classifica alguma coisa relacionada com o holismo, ou seja, qualquer doutrina que procura compreender os fenômenos na sua totalidade. A medicina holística era praticada pelos hindus e chineses. Além disso, teve grandes contribuições de um filósofo pré-socrático que dedicava-se à medicina e à investigação das ciências naturais, cérebro igual a funções psíquicas resultando na psique. Segundo o paradigma holístico, a saúde era entendida como um equilíbrio entre o meio interno e externo e os 4 humores que compõem o organismo humano, como sangue, fleuma, bilis amarela e a bilis negra, procedente do coração, sistema respiratório, fígado e baço. Ademais, está interligado também com alterações climáticas, quente, frio, seco e úmido. Caso o tempo estivesse frio e nublado, as pessoas sentiam-se desanimadas e caso estivesse sol, elas ficavam felizes e bem dispostas. Os astros estavam interligados com a imortalidade da alma e os insetos também influenciavam nesse equilíbrio. A cura para a doença nesse modelo está relacionada na busca do equilíbrio com o corpo e com todos os elementos citados acima. A terapia holística baseia-se no holos, ou seja, trabalha o indivíduo no todo, no campo mental, emocional, físico, energético e espiritual, visando a promoção à saúde, a prevenção de doenças e agravos, alívios de sintomas e cura, através do cuidado integral do ser humano. Seus componentes, em sua maioria, têm berço na medicina oriental e trazem consigo uma mistura entre o conhecimento prático e científico. Baseiam-se principalmente em métodos de relaxamento, alívios de pontos gatilhos, manipulação de energias e mudança nos hábitos de vida. E quando unidos os tratamentos tradicionais, mostram fortes benefícios e vantagens para o paciente. Modelo empírico racional hipocrático. A explicação empírico-racional tem seus primórdios no Egito, 3.000 anos antes de Cristo. A tentativa dos primeiros filósofos, no século VI a.C., era encontrar explicações não sobrenaturais para a origem do universo e da vida, bem como para a saúde e a doença. Hipócrates, no século VI a.C., estabeleceu a relação homem-meio com o desenvolvimento de sua teoria dos humores, teoria a qual defendia que os elementos água, terra, fogo e ar estavam ligados à explicação sobre a saúde e a doença. Hipócrates foi um médico grego por volta do século IV a.C., sendo considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina. Hipócrates concebeu o corpo humano. E quais seriam esses humores? Os humores estavam ligados aos fluidos corporais que Hipócrates relacionava, né? E esses fluidos eram o sangue, que tinha qualidade quente e úmida, que estava relacionado ao coração, e com o elemento ar. E também ele interligava esse fluido com a estação do ano primavera. Também tinha a fleuma, que a sua qualidade era fria e úmida, estava relacionada ao sistema respiratório. O elemento seria a água e a estação do ano que ele relacionava era o inverno. Assim como a bilha amarela, que a sua qualidade era quente e seca, relacionada ao fígado, o elemento que ele relacionava era o fogo e a estação do ano o verão. E a última era a bile negra,
que era fria e seca, estava relacionada ao baço. O elemento que correspondia à Bele Negra era a terra, e a estação do ano que relacionava era outono. E como seria para equilibrar esses humores? Em caso de doença, para equilibrar os humores, Hipócrates receitava principalmente mudanças na dieta e comportamento. Receitava medicamentos disponíveis na época e outros métodos, como sangrias, emplastros, com os mais diversos elementos, e recomendava expulsar os humores excessivos através das fezes, vômitos e catarro. Assim como a maioria dos gregos antigos, Hipócrates acreditava na harmonia e equilíbrio existentes no universo, e a doença surgia do desequilíbrio desta harmonia. Uma curiosidade bastante importante que eu achei sobre a teoria humoral de Hipócrates foi que mais tarde, com o passar dos anos, ela foi associada com os temperamentos que uma pessoa poderia possuir. Por exemplo, o sangue. O temperamento da pessoa seria sanguíneo e as principais características seriam otimista, sentimental e prestativo. Assim como a fleuma, que era o temperamento fleumático, e suas características eram sensato, moderado e diplomático. Também tinha a Bela Amarela, que estava relacionado ao temperamento colérico, e as suas características seriam ousado, agressivo e corajoso. E também a Bela Negra, que o temperamento seria melancólico, e as principais características eram intenso, complexo e analítico. O modelo de medicina científica ocidental, ou biomédico, se originou no período do Renascimento, no século XVI, com a grande revolução da ciência e cultural nesse periódico. Esse sistema se baseia em duas teorias feitas pelo filósofo René Descartes, que é a reducionista, que dividia as dificuldades a serem examinadas em partes, e a mecanicista, que mostrava que como as partes do organismo foi dividida em pedaços cada vez menores, acabou reduzindo a saúde em um funcionamento mecânico, no qual o homem é visto como um corpo-máquina, o profissional da saúde, o mecânico, e as doenças como defeito nos mecanismos, produzindo uma perturbação na estrutura do organismo. Esse arquétipo do processo de saúde e doença contribuiu também para a concepção da influência das condições do meio externo e o surgimento de epidemias, o que firmou a teoria dos miasmas, que consistia no primeiro estudo científico que associou os dois fatores. Acreditavam que o conjunto de odores fétidos que vinham da matéria orgânica em putrefação e da água contaminada causavam as moléstias, estudo que contribuiu para a formação da teoria microbiana mais tarde no século XIX. Foi nesse período que surgiu a imagem dos médicos vestidos com traje de lorme, que consistia em uma vestimenta que cobria dos pés à cabeça e com uma máscara de pássaro. A razão da estranha vestimenta era evitar que os miasmas chegassem ao nariz dos médicos. A máscara era preenchida com teriaga, uma combinação com mais de 55 ervas e outras especiarias que desde a Grécia Antiga era tida como antídoto para qualquer envenenamento. A ideia era que a forma de bico proporcionasse tempo suficiente para a purificação do ar. Agora eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o processo saúde, doença e cuidado desse sistema. O conceito de saúde é um estado de bem-estar resultante de um equilíbrio dinâmico e complexo que envolve os aspectos físicos e psicológicos do organismo, bem como as suas interações com o seu ambiente natural e social. Então, ele não depende apenas da nossa saúde física, mas também psicológica e do nosso ambiente natural e social, porque por ele ser um sistema, todas essas coisas influenciam. O conceito de doença é o desequilíbrio do sistema em busca de um novo equilíbrio, porque a perda de flexibilidade do sistema significa a perda de saúde. E a enfermidade é a consequência desse desequilíbrio e desarmonia que se manifesta em vários níveis no organismo e gera sintomas de natureza física, psicológica ou social.
sendo assim importante a busca, novamente, pelo equilíbrio desse sistema. O conceito de cuidado foi organizado por diferentes níveis de complexidade, tanto em termos de recursos quanto em termos de ações. Então, ele necessita de um sistema de saúde complexo que contemple um conjunto de ações e serviços de saúde, capaz de identificar as interações determinantes da produção e reprodução das doenças e de atuar de forma efetiva no enfrentamento destes. Agora eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o processo saúde, doença e cuidado desse sistema. O conceito de saúde é um estado de bem-estar resultante de um equilíbrio dinâmico e complexo que envolve os aspectos físicos e psicológicos do organismo, bem como as suas interações com o seu ambiente natural e social. Então, ele não depende apenas da nossa saúde física, mas também psicológica e do nosso ambiente natural e social, porque por ele ser um sistema, todas essas coisas influenciam. O conceito de doença é o desequilíbrio do sistema em busca de um novo equilíbrio, porque a perda de flexibilidade do sistema significa a perda de saúde. E a enfermidade é a consequência desse desequilíbrio e desarmonia que se manifesta em vários níveis no organismo e gera sintomas de natureza física, psicológica ou social. Sendo assim, importante a busca, novamente, pelo equilíbrio desse sistema. O conceito de cuidado foi organizado por diferentes níveis de complexidade, tanto em termos de recursos quanto em termos de ações. Então, ele necessita de um sistema de saúde complexo que contemple um conjunto de ações e serviços de saúde, capaz de identificar as interações determinantes da produção e reprodução das doenças e de atuar de forma efetiva no enfrentamento destes. Eu coloquei para vocês uma curiosidade sobre o modelo sistêmico, que nada mais é como um modelo sistêmico pode ser visto nos dias atuais. Eu utilizei como exemplo o nosso SUS, que é o Sistema Único de Saúde, porque muitas pessoas acham que ele está envolvido somente com procedimentos médicos, mas não, o SUS engloba muitas outras coisas, como o controle da qualidade da água potável que chega à nossa casa, a fiscalização de alimentos em supermercados, lanchonetes, restaurantes, que a gente utiliza diariamente, as regras de vendas de medicamentos genéricos e também nas campanhas de vacinação, de doação de sangue, que ocorrem durante todo o ano. Muitos procedimentos médicos de média e alta complexidade podem ser feitos pelo SUS, como, por exemplo, a quimioterapia, transplante de órgãos, entre outros. Nós vemos que a ideia é muito boa, né? Apesar do SUS não funcionar com essa eficácia toda, essa deveria ser a função dele. O modelo História Natural da Doença teve origem pela busca por explicações causais do processo saúde-doença. O modelo também é conhecido como modelo processual dos fenômenos patológicos, ou seja, é um conjunto de processos interativos que cria o estímulo patológico em qualquer ambiente, que passa para o homem e torna-se alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Nesse modelo, visa que para evitar a morte são trazidas diferentes possibilidades de prevenção, como interromper a transmissão ou evitar o ambiente contaminado. Se não fosse nesse modelo, nos tempos atuais teria uma grande chance de não saber como evitar o contágio do Covid. Nesse modelo, visa que para evitar a morte são trazidas diferentes possibilidades de prevenção, como interromper a transmissão ou evitar o ambiente contaminado. Se não fosse nesse modelo, nos tempos atuais teria uma grande chance de não saber como evitar o contágio do Covid. Nesse modelo, visa que para evitar a morte são trazidas diferentes possibilidades de prevenção, como interromper a transmissão ou evitar o ambiente contaminado. Se não fosse nesse modelo, nos tempos atuais teria uma grande chance de não saber como evitar o contágio do Covid.